Poucos episódios de série mexeram tanto comigo quanto esse de Os Simpsons. Um episódio que talvez te sirva de ajuda e mostre o que fazer quando você se sentir no fundo do poço. E antes de começar, eu tenho que deixar claro que eu não sou um profissional da saúde. Sou só um cara normal fazendo esse vídeo para tentar ajudar as pessoas. Dito isso, quero contar a história de um homem deprimido na faixa dos seus 40 anos que saiu do fundo desse poço para se tornar o herói da sua cidade. E mais importante, da sua própria história. O episódio começa com o icônico Homer Simpson trabalhando em seu emprego corporativo. Bart, seu filho, vai visitar seu pai ao trabalho graças a uma viagem escolar. Só que Homer, claro, é conhecido por ser aquele tipo de pessoa que dificilmente causa uma boa primeira impressão. Inclusive, já existem rumores circulando entre os amigos de classe do Bart de que Homer é um trabalhador incompetente. E para piorar, quando eles o conhecem, ele praticamente prova que estão certos após acidentalmente causar um mau funcionamento na fábrica. Isso faz com que ele seja demitido imediatamente. Isso não é apenas trágico para Homer, como também super constrangedor para seu filho. Quando ele volta para casa, sua família o ajuda a procurar um novo emprego. Mas convenhamos que não é fácil quando ele constantemente se rebaixa, a ponto de até mesmo externalizar isso. I've never done anything worthwhile in my life. I'm a big worthless nothing. Homer não consegue perceber que empregos não definem o valor de uma pessoa. Felizmente, sua família o encoraja usando afirmações positivas para dar a ele o senso de otimismo de que precisa para buscar o que quer que esteja por aí. You've always bounced back. Yeah, Dad, you can do it. Yeah, go for it, Dad. Então ele procura por um novo emprego, mas todos fecham a porta na sua cara. Depois de passar o dia todo procurando, ele vai até o seu amigo, entre muitas aspas, para pegar uma bebida e sentir-se melhor sobre essa situação. Eu digo amigo entre aspas porque esse sujeito diz bem na sua cara que ele acredita que Homer nunca vai conseguir um outro emprego. I don't think you're ever gonna get another job and be able to pay me back. Aliás, se afaste de pessoas assim. Nesse ponto, Homer não tem dinheiro, está completamente falido e provavelmente em um grande estado de depressão. Sua família tenta dar a ele toda a motivação que pode, mas como ele mesmo não acredita no seu valor, acaba não adiantando muita coisa. Ele procura no álcool uma possível maneira para curar ou aliviar a dor e vazio que está sentindo, mas obviamente isso não ajuda em nada. Inclusive, ao tentar procurar por cerveja na geladeira, encontra um bolo que a sua família fez com os dizeres "Fique tranquilo, pai, te amamos de qualquer maneira", e ele ignora completamente. Naqueles momentos em que estamos deprimidos ou depressivos, muitas vezes esquecemos que os nossos vícios doentios acabam piorando a situação, seja eles quais forem, em bebidas alcoólicas, em drogas, em redes sociais, internet, jogos, qualquer coisa. E isso porque quando negamos esses vícios, tentamos justificar a existência deles, alegando que são apenas formas temporárias de aliviar uma dor, ou então é só para distrair, ou até mesmo é porque eu estou entediado. Mas a verdade é que todos nós sabemos é que isso não funciona a longo prazo e nunca vai funcionar. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns estudos e artigos acadêmicos que falam sobre a relação entre depressão, ansiedade e dependência. Vale a pena conferir. Continuando a história, Homer fica tão no fundo do poço que provavelmente se encontra na pior situação da sua vida. Desesperado por dinheiro, ele quebra o cofrinho do seu filho, imediatamente sentindo uma enorme culpa por fazer isso. A few measly cents, not even enough to buy one beer. Aliás, aqui eu tenho que parar o vídeo para dizer algo extremamente importante. Se você conhece alguém numa situação semelhante à de Homer, ou se você mesmo está vivendo algo parecido, seu valor não é definido pelo quanto dinheiro você tem ou pelo seu tipo de trabalho. Dane-se o que fulano ou ciclano pensa sobre a sua conta bancária, ou o que você faz ou deixa de fazer com a sua vida. Você até pode não ter o trabalho mais legal do mundo, ou ser a pessoa mais bem remunerada no seu grupo de amigos, mas você ainda pode ser digno de sucesso. Depende de como você se enxerga e da história que você conta para você mesmo. Eu não me importo se você acha que isso aqui é uma mensagem de autoajuda barata, ou que isso aqui eu sou um protótipo de coach ou qualquer coisa. Eu tô cagando para isso. Mas eu sei que tem pessoas por aí que estão passando exatamente pelo que o Homer passa nesse episódio, dadas as devidas proporções. E esse vídeo é para você. A história que Homer conta a si mesmo, numa carta que ele escreve à sua família, é de que ele é um fracasso total. E de que todos à sua volta estariam melhores sem ele. Eu acho que vocês já conseguem adivinhar o que vai acontecer a seguir. Mas eu queria comentar um negocinho interessante também.
Nessa carta, ele escreve algumas frases motivacionais para sua família, apesar do fato dele mesmo já ter desistido da vida. Stand tall, have courage, and never give up. Isso implica que, no fundo, lá no fundo, Homer sabe a coisa certa a se fazer e os conselhos que ele mesmo precisa ouvir. E eu sinto que isso se aplica para todo mundo que atualmente luta contra essa doença. E é por isso que eu faço a seguinte pergunta. Se alguém te desse um conselho, o que você gostaria de ouvir dessa pessoa? Talvez escreva num papel e diga em voz alta algumas vezes para você mesmo, não sei. Existe uma possibilidade de você mesmo já ter as respostas pelas quais você está procurando e pode nem ter percebido. Mas olha, eu tenho que deixar claro isso mais de uma vez. Em qualquer caso parecido, procure ajuda profissional. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais tarde. Enquanto isso, Homer prossegue com seu plano de, bom, você sabe o que. E nessas horas a gente se pergunta por que ele ainda faria isso, já que sabe que não deveria. Bom, essa é uma pergunta extremamente complexa, que talvez só a filosofia, psicologia, psiquiatria e neurociência conseguem responder. Mas de uma coisa eu tenho certeza: depressão não é piada, não é modinha. E como já disse uma vez o meu professor Pedro Calabres, neurocientista, depressão também não é frescura. Depressão não é frescura. É um transtorno neuropsiquiátrico que envolve disfunções complexas no cérebro da pessoa que sofre com depressão. E se você vira e fala que depressão é frescura, se você é dessas pessoas que fala que depressão é coisa de gente fraca, se você é dessas pessoas que vira para uma pessoa com depressão e fala para ela: ah, você precisa de louça para lavar, você precisa levantar, sacudir a poeira e sair dessa. Enfim, se você diz tudo isso, você está errado. E ponto final. Simples assim. Sua opinião pessoal sobre esse tema não tem valor para a humildade. A ciência sobre depressão é clara. E eu te falo isso como alguém que estudou a fundo esse tema, que tem formação nessa área, alguém que se atualiza sobre esse tema, alguém que convive com especialistas nisso diariamente. Dizer que você está errado sobre isso não é arrogância. É confiança no conhecimento científico que nós temos sobre esse tema, um conhecimento sólido. Arrogância é você, que nunca leu um artigo científico sequer sobre depressão, achar que você tem competência para falar sobre depressão, porque você simplesmente não tem. Esse nível de depressão é muito mais sério do que simplesmente ficar triste o tempo todo ou sentir que o mundo é muito difícil de se lidar, ou seja lá o que as pessoas simplifiquem a doença. Esse tipo de depressão não vê sentido em continuar a jornada. Às vezes você nem sente mais tristeza, não sente nada. Não se sente frustrado, não se sente mais uma vítima, simplesmente acabou. E quando você chega num ponto como esse, é definitivamente um desafio encontrar um motivo para continuar, porque você sente que já ouviu todos os conselhos que existem. Dito isso, então, você não se importa de ouvir mais um. Só queria te dizer que, se você é uma dessas pessoas, é possível sim, através de uma ajuda profissional, superar esse tipo de sentimento. Você não está sozinho, mesmo que ache que sim. E que quando atingimos o nosso ponto mais baixo, estamos abertos às maiores mudanças. E eu sei que você está doido para saber como que esse episódio termina. Então continua aqui comigo. Homer não estava sozinho, nunca esteve. E é por isso que, assim que descobrem quais são os planos dele, a família sai à procura para tentar encontrá-lo. Marge e as crianças estavam tão focados nessa busca que não percebem que um caminhão vinha em direção deles. Mas Homer percebe, e no último minuto salva sua família. Eles dizem ao Homer o quanto o amam e o quanto o precisam dele. E é uma loucura como podemos ver que a sua família deu a ele tanto amor e apoio, mesmo sem dinheiro e emprego. E mesmo assim, Homer segue o caminho até o seu momento mais sombrio para se dar conta disso. E eu repito, você não está sozinho. Nunca esteve. E nunca vai estar. Pelo menos, não nesse canal. Seja forte. Pode estar rolando uma tempestade lá fora, mas a chuva não dura para sempre. Pare e respire. Existem opções melhores e muitas pessoas te amam. Se Homer tivesse percebido isso antes, ele teria entendido antes que o amor da sua família por ele é e sempre será muito mais importante que qualquer dinheiro que ele ganhe. E de uma forma estranha, salvar sua família dá a Homer a motivação de que ele precisa para continuar a viver a vida. Sentindo-se puto por não ter uma placa de pare que impediria qualquer chance de uma tragédia acontecer, ele encontra um propósito, uma missão, para ser aquela pessoa que realmente se importa o suficiente para fazer algo com as placas de rua na cidade que ele vive. E para encurtar a história,
Homer se torna um herói da sua cidade e ganha um respeito incrível por parte dos cidadãos de Springfield. Para ele, fazer algo significativo para as pessoas é o que lhe ajudou a se sentir bem consigo mesmo novamente. Todos nós precisamos de ajuda. Então por que não ser a ajuda de outra pessoa? A ajuda que nós mesmos gostaríamos que alguém fosse para nós. Eu posso ficar falando e falando e falando, mas esse vídeo começa e termina com você. Eu não posso fazer você acreditar em você mesmo. Mas eu posso tentar. Nas palavras do herói dessa história, existe um pequeno Homer Simpson dentro de cada um de nós.